Olá, glória a Deus. Estamos de volta e aí nós vamos gravar a nossa aula, tá? Hoje é domingo da ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, né? Cristo veio para nos dar a sua vida, ressuscitou para nos dar a sua vida. O pecado havia quebrado com a relação, houve morte espiritual e a vida de Cristo, a vida ressurreta de Cristo supre a nossa necessidade, a necessidade de vida. Em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos a vida espiritual. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela morte e ressurreição de Cristo, porque em Cristo nós temos vida e em Cristo as nossas necessidades foram supridas. Obrigada por isso. Obrigada porque um dia a tua graça nos alcançou e um dia o Senhor nos deu uma nova identidade, a identidade de filhos de Deus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos concluir, né, o primeiro capítulo, né, que nós começamos semana passada, e o título do primeiro capítulo é Quem Você É, né? E aí esse capítulo inicia com aquela reflexão, né? Quem eu sou determina minhas ações ou as minhas ações são determinadas por quem eu sou, né? Então a gente pôde refletir sobre isso. A gente também tratou da equação equivocada. A equação equivocada é aquela que diz que sucesso é igual a significação. Essa equação não serve para o reino de Deus. A única equação que funciona no reino de Deus é aquela que diz: você mais Cristo igual a significação, igual a aceitação, igual a ser completo, porque em Cristo todas as nossas carências elas são completas, né? E também a gente, para entender essa identidade, a gente foi lá para o plano inicial da criação, né? E o plano inicial da criação, quando Deus fez o homem e quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem estava vivo de duas formas: fisicamente vivo, porque a vida física, o bios, né? Estava na vida do homem. Havia uma união do corpo, da alma e do espírito. E o homem também estava vivo espiritualmente, né? O espírito e a alma estavam em união com Deus, né? Então, o homem foi feito sem nenhuma necessidade, né? O homem tinha um senso de importância e de significação. O homem tinha um senso de segurança e de que estava salvo, e o homem também tinha um senso de pertencimento. Então, não havia necessidade. As necessidades do homem eram supridas, né? E hoje nós vamos estudar os efeitos da queda. E os efeitos da queda, né, nós podemos ver conforme essa ilustração que a página 25 nos mostra. Essa figura da página 25 tá nos mostrando os efeitos da queda na vida do homem, né? Então, houve morte espiritual, e essa morte espiritual, ela afetou a alma do homem, ela afetou a mente, ela afetou as emoções e ela afetou a vontade do homem. A mente do homem, porque o conhecimento que o homem tinha de Deus foi perdido. As emoções, porque começaram a surgir as primeiras emoções negativas. E a vontade por conta das escolhas, né? As escolhas demasiadas do homem.
Na página 26 tem uma nota e eu gostaria de ler essa nota. Ela diz o seguinte: todo comportamento pecaminoso é um intento equivocado de satisfazer as necessidades básicas. A essência do pecado é o homem viver independente de Deus, né? E Deus declarou que iria suprir todas as necessidades enquanto vivermos nossas vidas em Cristo. Né? Mas lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, o capítulo 3 de Gênesis vai relatar a triste história do relacionamento perdido de Adão e Eva com Deus por causa do pecado. Os efeitos da queda do homem foram dramáticos e foram imediatos. Foram imediatos porque eles morreram espiritualmente, foram separados de Deus e jogados para fora da presença de Deus. A relação com Deus foi quebrada, a união com Deus foi rompida, houve separação de Deus, o zoe de Deus foi destruído e Deus havia dito para eles: vocês podem comer de todas as árvores aqui do jardim, vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o que foi que aconteceu? Eles comeram e eles morreram. Fisicamente, não. Morreram espiritualmente. E também os efeitos da queda do homem têm um alcance longo. Vai afetar cada membro subsequente da raça humana. Cada ser humano que nasce vai nascer fisicamente vivo, mas espiritualmente morto, separado de Deus. Herdamos a morte espiritual dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Com essa morte espiritual de Adão e Eva, né? Como a gente já viu, a alma do homem foi afetada, a mente do homem foi afetada, né? Eles perderam o conhecimento que eles tinham de Deus. Em Gênesis 3, 7 e 8, vai dizer que eles tentaram se esconder da presença de Deus, né? Essa atitude revela um conhecimento errado de Deus. Paulo também vai dizer, lá em Efésios 4:18, que os pensamentos vãos é de quem não conhece a Deus. Com o pecado, Adão e Eva tiveram suas mentes despojadas do verdadeiro conhecimento de Deus. No plano original da criação, esse conhecimento baseava-se em relacionamento. Antes da queda, Adão e Eva conheciam a Deus porque eles desfrutavam de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando eles pecaram, eles foram jogados do jardim. Adão e Eva perderam esse relacionamento com Deus e também o conhecimento que eles tinham de Deus foi perdido. E esse conhecimento era a base dessa relação. Nós herdamos a mente obscurecida de Adão e Eva. No nosso estado não regenerado, nós não conhecemos Deus, porque nós não temos relacionamento com Deus. Conhecer Deus implica em ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. A necessidade de um relacionamento com Deus, para poder conhecê-lo, fica muito claro lá no Evangelho de João. O Evangelho de João declara: e o Verbo se fez carne. Verbo vem da palavra logos. Logos, né? Essa palavra logos é uma palavra grega. E o logos era a forma mais avançada do conhecimento filosófico. Para os gregos, dizer que o logos se fez carne era como dizer que o conhecimento máximo se tornou pessoal e relacional. A palavra hebreia, dabá, traduzida como verbo, também indica a sabedoria máxima de Deus. O Evangelho de João une essas duas culturas e esses dois conceitos dominantes em Cristo.
Deus, através do Evangelho de João, estava anunciando ao mundo que o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser descoberto no relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Agora, esse relacionamento íntimo e pessoal está ao alcance de todos, através do Deus feito carne, Jesus Cristo. Em Cristo, nós podemos conhecer a Deus pessoalmente. Nossa relação com Deus, através de Cristo, é a pedra angular da nossa identidade, né? Com os efeitos da queda, não somente a mente do homem foi afetada, mas também as emoções do homem foram afetadas. E aí a gente pode ver a primeira emoção negativa surgir, o medo. Eles ficaram com medo, eles ficaram preocupados. Outra emoção negativa, consequência do pecado, é a vergonha e a culpa. Eles ficaram com vergonha porque estavam nus. Outra emoção negativa, resultado da queda, e aí é a ira e a depressão. E a gente vai ver isso no início do capítulo 4 de Gênesis, na história de Caim e Abel. Caim andava irado e com um semblante deprimido. O pecado de Adão e Eva não somente atingiu a mente e as emoções, mas também atingiu a vontade do homem. Lá no Éden, eles tinham a possibilidade de tomar uma infinidade de boas escolhas. E apenas uma escolha má. E finalmente, eles decidiram tomar a escolha má. E como resultado dessa escolha, nós diariamente temos que tomar inúmeras decisões, boas e más. E certamente iremos, em algum dia, tomar decisões más. Outro efeito da queda, né? Outro efeito do pecado está lá na página 30. São aqueles atributos gloriosos. Agora não são mais atributos. Eles tornaram-se necessidade, né? A aceitação, que era um atributo. Essa aceitação foi substituída pela rejeição. É por isso que nós temos necessidades de pertencer, de pertencimento, né? Outro atributo que tornou-se necessidade foi a inocência. A inocência se transformou em vergonha e em culpa. E por isso nós temos a necessidade de estabelecer um sentido de valor próprio. Valor próprio não é questão de habilidades, de talentos, de beleza, de inteligência. Valor próprio é questão de identidade. O sentimento de valor próprio vem do conhecimento de quem você é. Um filho de Deus. Outro atributo que tornou-se necessidade foi a autoridade. A autoridade foi substituída pela debilidade e impotência. Por isso, nós necessitamos de força e autocontrole, né? É por isso que nós temos tanto a necessidade de exercer controle. Com isso, nós queremos provar que somos dono do nosso destino. Ninguém é dono do seu destino. A alma humana não foi desenhada para funcionar como dona de si mesmo. Ou servirá ao Deus verdadeiro ou ao Deus deste mundo. O nosso comportamento pecaminoso é uma tentativa equivocada de satisfazer estas necessidades básicas. Na realidade, nós enfrentamos isso. E aí vem uma pergunta. Eu e você, nós vamos permitir que o mundo satisfaça as nossas necessidades juntamente com a carne e o diabo? Ou nós vamos permitir que Deus
satisfaça todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. É uma questão de identidade e de maturidade. Quanto mais compreendemos a nossa identidade em Cristo, mas nós poderemos crescer até alcançar a maturidade cristã. E quanto mais maduro ou maduros, mais fácil será para nós tomar as decisões corretas quanto a essa pergunta. A pergunta é: nós vamos permitir que o mundo satisfaça nossas necessidades juntamente com a carne e o diabo? Ou nós vamos permitir que Deus satisfaça todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus? A verdadeira identidade, a nossa verdadeira identidade, ela não está baseada naquilo que a gente faz. Não é o que eu faço, não são as minhas ações que vão determinar a minha identidade. Ou o que eu possuo que vai determinar a minha identidade. A minha identidade, ela está em Cristo. Em Cristo, a minha identidade de filha está firmada em Cristo, em quem eu sou. Em Cristo, quem eu sou em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma aula. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado estratégias para a gente não parar e para a gente continuar com as nossas aulas. Obrigado, obrigado mais uma vez pela vida ressurreta de Cristo, que supre a nossa carência, a carência de vida. Obrigada, Pai, e obrigada pela nossa identidade, por quem nós somos em Cristo. Que o Teu Espírito Santo nos dê cada vez mais convicção dessa verdade, da Tua verdade, porque a Tua verdade é aquilo que diz quem nós somos. Obrigada. Em Cristo Jesus. Amém.